Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer um pequeno estudo no livro de Ruth. Nós vamos ler do versículo 1, no capítulo 1 de Ruth, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. No começo logo do texto ele fala, nos dias em que julgavam os juízes. Aqui está marcando um tempo, está mostrando exatamente o que acontecia naquela época. É como se fosse uma descrição teológica do caráter daquela época. Naquela época, na época que julgavam os juízes, cada um fazia o que achava melhor, pois não havia rei na terra. Então, o fato é que cada um não tinha, procurava fazer da sua própria maneira, aquilo que considerava melhor, de maneira pragmática, humanista. Ninguém buscava, na verdade, ao Senhor para saber qual era a melhor maneira de fazer, qual a maneira bíblica de ser feita, uma maneira que Deus queria que fosse feita. Até porque Deus já tinha dado muitas das suas leis de como deveria ser a maneira de agir ali na Terra Prometida, que eles já estavam na Terra Prometida, e mesmo assim eles não consultavam o Senhor, cada um fazia a sua própria maneira. E aí logo depois diz, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Nem sempre isso acontece, mas em especial aqui tudo indica que essa fome era um juízo de Deus, né, por causa do pecado do povo de Israel, por causa dessa idolatria. No livro de Juízes, quando você lê o livro de Juízes, você vê um ciclo constante ali de pecado do povo de Israel. Então Deus vem com juízo, geralmente trazendo um outro povo para escravizar ou para, em algum momento, trazer alguma escassez até o povo de Israel. Então o povo de Israel se arrepende, clama ao Senhor. Deus então levanta ali um juiz, um libertador, ele liberta o povo passa algum tempo em paz e depois volta ao mesmo ciclo, volta a cair em pecado, em idolatria. E esse ciclo é constante. Esse ciclo constante, esse refrão constante de cada um fazia segundo a sua própria vontade, porque não havia rei. O rei daquela época, é claro, na época de juízo era uma teocracia, mas infelizmente o povo não agia de acordo com a vontade do seu rei. E aí a gente já começa a ver que, na verdade, é bem a nossa época também. Cada um faz as coisas de acordo com a sua própria vontade. Eu não estou falando do mundo, não está falando sobre o mundo aqui, está falando sobre o povo de Israel. Nesses dias, né, os evangélicos, os cristãos evangélicos, de modo geral, têm sido assim também. Cada um tem procurado agir da sua própria vontade. Feito as coisas, resolvido problemas de acordo com a sua própria vontade, com o seu próprio discernimento, sua própria sabedoria. Não tem buscado ao Senhor, não tem, de alguma maneira, orado ou procurado na palavra os princípios para poder resolver qualquer tipo de problema ou passar por qualquer tipo de solução. O que a gente tem visto é que é ao mesmo tempo, né, da época de Ruth, da época dessa família, Elimeleque, que cada um, e aqui está como a gente já pontuou, cada um aqui está falando sobre os cristãos, cada um tem feito de acordo com a sua própria vontade, reto, são pessoas que se consideram reto aos seus próprios olhos. Então, a gente vai ver exatamente isso, quando as pessoas se esquecem do Evangelho e, por consequência,
e quais são as consequências disso, de se esquecer do Evangelho na hora de resolver o problema, na hora de uma dificuldade. Se você é como eu, às vezes acontece muito isso, essa tendência de, no momento de dificuldade, de tribulação, de conflito, no momento específico que você precisa de uma decisão, você acabar se esquecendo do Evangelho. Então a gente vai ver sobre as consequências disso e como é bom estar sempre buscando lembrar-se do Evangelho para a resolução de problemas. Então a pergunta que fica, na verdade, é exatamente essa. O que você faz quando falta pão? Quando tem alguma escassez? A maneira como você age é uma maneira cristã, cristocêntrica? Você sempre age diante de conflitos, de dificuldades, de problemas, de maneira que venha glorificar a Deus, mesmo que venha trazer uma dificuldade para você? Quando você tem que mudar de emprego ou você perdeu o emprego? Quando você tem que buscar um emprego novo, ou, como já falei, mudar de emprego, e esse emprego vai dar mais dinheiro, mas você vai ter que transgredir a lei de Deus. Você está disposto a fazer isso? Você sempre age assim? Não, eu quero mais que venha o dinheiro mesmo, é que eu preciso para resolver agora. Essas resoluções de problemas e conflitos é só baseada, no aqui e agora eu vou resolver do meu jeito. Não, essas coisas aqui eu resolvo dessa maneira, né? Coisas da igreja eu resolvo na igreja, né? De Deus eu resolvo com Deus na igreja, mas a minha vida, de modo geral, eu resolvo assim. Quando tem um conflito no casamento, uma dificuldade, uma guerra muito grande, como você resolve isso? Será que você é disposto a glorificar a Deus no seu casamento e resolver dessa maneira, né? Glorificando a Deus? Né? Ou você simplesmente se esquece do Evangelho e fala, eu quero ser feliz, eu vou fazer do meu jeito, Deus quer que eu seja feliz também, então do meu jeito é a melhor maneira de ser feito isso, de resolver esse tipo de problema. Essa parece uma dificuldade aqui que também está apresentada aqui. Então, uma das primeiras coisas realmente que aconteceu com essa família foi que eles tentaram resolver o seu problema baseado naquilo que eles, na sua própria sabedoria, na verdade. Então, quando falta pão, você tenta resolver tudo isso à sua própria maneira, sem consultar a Deus, como a gente falou. Era exatamente a maneira que se resolvia os problemas aqui, já que nos dias que julgavam juízes, cada um fazia aquilo que era mais reto aos seus próprios olhos, né? Ao seu próprio coração. Isso, na verdade, é idolatria. A partir do momento que você toma a resolução da sua vida, a maneira de agir na sua vida, sem consultar a Deus, sem buscar a vontade de Deus na maneira de agir, os princípios bíblicos para agir daquela maneira, então você está sendo um idólatra, porque na verdade você está querendo se tornar o seu próprio Deus, o seu próprio rei, o seu próprio salvador. Então, conflitos, dificuldades, problemas, grandes problemas, assuntos importantes devem ser decididos de acordo com a vontade de Deus, não simplesmente sozinho, buscando a sabedoria de Deus. Nós precisamos da sabedoria de Deus para conduzir a nossa vida cristã. Quando falta pão, você descansa em Deus? Por que essa pergunta? Porque no versículo 1 ainda diz que ele saiu de Belém de Judá, ou seja, da terra prometida, e estava indo para uma outra terra. Deus já tinha concedido a terra prometida àqueles homens ali, aquelas mulheres. Já estavam na terra prometida. A terra prometida tem um significado muito importante para o povo de Israel, para o povo cristão, que é o descanso de Deus. Que Deus daria descanso, daria sustento, socorro, que eles poderiam confiar no Senhor. E esse homem, Elimeleque, vai apresentar o seu nome no versículo 2, essa família não estava descansando em Deus, não estava confiando em Deus, estava apresentando, na verdade, a sua incredulidade. E nós muitas vezes somos assim, como falamos, sobre momentos de dificuldade, a gente acaba mostrando a nossa incredulidade. E ali, essa família deveria lembrar que se Deus deu um maná no deserto, não poderia dar o maná novamente aqui, o pão do céu novamente aqui, na terra prometida? Se ele tinha feito isso no deserto, não poderia fazer aqui também? E quando falta pão, a sua prática está de acordo com a sua identidade cristã? Por que essa pergunta? Lê comigo o versículo 2.
Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Elimeleque, meus irmãos, minhas irmãs, significa meu pai é rei. Meu pai é rei. Então, a identidade daquele homem deveria seguir exatamente isso. As coisas que ele deveria fazer deveriam ser de acordo com essa ideia, de que Deus era o seu rei, de que Deus então era seu Senhor. E aí a gente fica falando, por que ele não agiu daquela maneira? Porque nós também, como cristãos, chamados cristãos, também não agimos muitas vezes dessa maneira. Cristãos nada mais é do que pequenos cristos. Quando nós declaramos, confessamos que somos cristãos, também estamos declarando que Deus é o nosso rei, é o nosso Senhor. E muitas vezes nós não agimos dessa maneira. Não agimos de acordo com essa identidade, a identidade cristã. E aí nós declaramos que cremos em Deus, mas somos, de modo geral, ateus práticos. É o nosso ateísmo prático, a nossa prática de ateísmo constante na resolução de problemas, quando vem uma dificuldade. Isso acontece muito. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes a nossa maneira de resolver os problemas, né, como eu falei, às vezes tem um conflito dentro do casamento, você simplesmente quer, não, vou sair, quero ir embora, quero mais saber disso aí. Não é uma maneira cristã, na verdade, de resolver esse tipo de problema. Não é uma maneira de glorificar a Deus. Então, o que a gente vê é exatamente o que acontece, o que acontece aqui no livro de Ruth, muitas vezes acontece na nossa vida. A maneira de nós agimos muitas vezes com idolatria, ou com incredulidade, né, não confiando no descanso de Deus, e muitas vezes também como ateus práticos. Então, agora, quais são as consequências disso? De nós agirmos exatamente dessa maneira, de maneira não cristã. As consequências estão do versículo 3 até o versículo 5, que diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Então, a consequência disso, de nos declararmos cristãos, mas agirmos de maneira não cristã, com credulidade, idolatria, com nosso ateísmo prático, a consequência está aqui, é a morte, né, do versículo 3 até o versículo 5, na verdade o desamparo também, fica desamparado, a miséria. O versículo 4, ele diz que eles ficaram ali quase 10 anos, e Moabe tinha outros deuses, então a possibilidade de cair cada vez mais em idolatria, um problema também de ficar longe das festas bíblicas, das festas que o Senhor tinha estipulado, do culto ali que era especificamente na terra de Canaã. Então eles ficaram longe de tudo. Se nascessem filhos ali, eles não conheceriam a tradição do povo de Deus, a tradição do próprio Deus. Então eles perderiam isso tudo. Então isso era uma série de consequências de morte. As consequências ali eram morte, miséria. Então era algo terrível para todo aquele povo. E aí no versículo 6, então, finalmente, nós podemos ler que diz: então se dispôs ela, né, Noemi, com suas noras, e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então, até que enfim ouvimos a boa notícia, a boa nova, o evangelho aqui. O que o evangelho aqui está dizendo? Que mesmo Noemi, pelo contexto que a gente vai entendendo, quando Elimeleque tirou ela de lá, talvez ela não tivesse como questionar, mas depois que ele morreu, ela poderia ter chamado seus filhos e falado: vamos voltar. Ainda ficaram ali 10 anos. Então, Noemi também não pode dizer que não teve culpa nisso. Na verdade, tudo indica que ela também estava culpada nisso. E agora a gente pode ouvir, então, a boa nova. A boa nova diz que Deus se lembrou do seu povo, no versículo 6, e lhe deu sustento. Essa é boa nova também para nós. Mesmo cada um de nós volta e meia caindo em idolatria, tomando a rédea da nossa vida em nossas mãos, incredulidade, não crendo em Deus, muitas vezes agindo de maneira como se fosse um ateu, ainda assim, agindo dessa maneira infiel, nós sabemos que Deus é fiel, e isso é boa notícia. A fidelidade de Deus é uma boa notícia para nós. Ele cumpre sempre as suas promessas, ele lembra do seu povo e cumpre as suas promessas. E a principal promessa que ele cumpriu
em salvar o seu povo, em trazer descanso ao seu povo, né, em dar sustento ao seu povo, é o seu Filho, Jesus, que foi enviado a nós. Jesus foi enviado por Deus e ali ele tomou uma natureza humana, né, para levantar, porque tanto o nosso corpo quanto a nossa alma tinham caído, né, estava destruído, e assim ele levantou, então vivificou a nós. E ele passou por essa terra fazendo bem, cumprindo toda a lei de Deus, cumprindo a justiça de Deus, satisfazendo a justiça de Deus, para então nos conceder depois esses méritos, essa justiça, colocar em nossa conta. Morreu pelos nossos pecados, na cruz do Calvário, ele sofreu a condenação pelos nossos pecados. E ali ele ressuscitou ao terceiro dia, e aí todos aqueles que estão em Cristo, então, podem vencer então os seus pecados nessa vida também. E aí também ele ascendeu aos céus, e lá agora intercede por nós, constantemente intercedendo por nós, a destra de Deus, para que Deus então constantemente nos perdoe, mas principalmente nos fortaleça, nos dando graça, por isso então podemos entrar confiadamente no trono da graça, para recebermos graça e socorro da parte do Senhor, como diz lá no livro de Hebreus capítulo 4. Então isso é boa nova para nós. Saber que nós constantemente nos esquecemos do Evangelho, mas Deus não se esquece de suas promessas, não se esquece do seu povo, ele se lembra do seu povo, concedendo a eles pão, concedendo a eles sustento. Essa é a boa nova do Evangelho. Meus irmãos, Deus abençoe, que essa mensagem continue, o Espírito Santo ministrando ao coração de vocês, sempre lembrando que em momento de conflito, de dificuldade, busque ao Senhor. Como falou, na época que houve fome ali, se era um juízo realmente de Deus, qual era a melhor maneira de agir? É confessando seus pecados e crendo, confiando no perdão do Senhor, na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor. Os cristãos são exatamente assim, a caminhada cristã é exatamente essa, é confessando os pecados, se arrependendo e crendo na bondade e na misericórdia do Senhor, na graça dele. Deus nos abençoe para que todas as vezes que houver algum conflito em nossas vidas, nosso casamento, nosso trabalho, na vida da nossa igreja, nosso país, nós vamos a lembrar que devemos sim agir de maneira cristã, porque Deus já nos concedeu o seu pão, o seu sustento, já nos concedeu a sua promessa, que é Cristo Jesus, nosso Salvador. Deus abençoe.